Fórum de Discussão Permanente de Gestão de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União retomou suas atividades no último dia 15 de fevereiro. Responsável pela discussão de temas importantes para a categoria, ele é comandado pelo conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, que concedeu entrevista à Anajustra Federal e tratou do funcionamento do grupo e também de temas prioritários para o ano. Ele ainda falou sobre aumento salarial acima da inflação, falou sobre a atual estrutura de carreira e suas assimetrias e sobre a possibilidade de mudança para a carreira em típica de Estado. Confira! A principal ideia do fórum é que ele possa permitir as representações sindicais, né, das categorias um espaço de debate, né, um espaço onde haja de um lado os representantes sindicais, de outro lado as administrações dos tribunais, né, onde cada um possa colocar suas dificuldades, suas limitações e seus anseios, né, e dentro do fórum debatermos propostas para daí encaminharmos, seja um projeto de lei, seja um projeto de resolução, ou seja uma recomendação, né, para os tribunais implementarem, né, políticas, né, de carreira, né, dos servidores do Poder Judiciário. O meu principal compromisso é garantir que os debates ocorram de forma democrática, de forma livre, né. Eu tenho uma longa tradição de trabalhar com debates em colegiados desse tipo, já que trabalhei 18 anos no Senado Federal, né. Então é algo que saber ouvir, saber dar espaço de fala, né, e tentar compor, né, entendimentos, acredito que seja um objetivo ao qual me dedico bastante. Eu acredito que o fórum tem condições de dar resposta, né, a muitos dos anseios de carreira dos servidores do Judiciário. Então o fórum tem uma composição, né, fixada por ato do presidente do CNJ, com proporções equânimes entre representações sindicais e representantes dos tribunais, né. Os temas estão previamente anunciados na pauta, com material que segue anexo, né, e nós discutimos, chamamos cada um dos itens, fala quem quiser, né, discutimos as propostas. A partir daí, muitas vezes se designa alguém para fazer uma minuta de uma proposta, essa proposta volta na reunião seguinte para ser debatida e eventualmente aprovada, e se aprovada ela vai ser encaminhada, seja para o presidente do Supremo encaminhar um projeto de lei ao Congresso, seja para virar uma resolução, seja para virar uma recomendação aos tribunais. Enfim, o fórum serve para debater e propor, né, medidas legislativas ou administrativas que atendam justamente aos anseios das carreiras. E o fórum já aprovou mais de um projeto de lei, né, que foi remetido à presidência do Supremo para análise, né, como também ele pode debater proposições legislativas que estejam em curso já, né, e que possam ser emendadas eventualmente, modificadas conforme as sugestões que o fórum vier a fazer. O fórum é um fórum permanente, né, então a ideia é que os temas, à medida que surgirem, sejam levados para debate. A primeira coisa, evidentemente, que se faz começa através de algum pleito de alguma entidade sindical ou da administração que tem um problema a ser resolvido, né? Então isso é pautado e na sequência debate-se até esse debate ficar maduro. E quando se percebe que está uma discussão já avançada e com as ideias mais ou menos sedimentadas, passa-se a um trabalho de redação de alguma minuta que exprima, né, aqueles debates, e a partir daí discussão e votação daquela proposta. Mas isso aí com cada um dos temas, né, que vem a ser pautados. É claro que nós temos realidades diferentes no Poder Judiciário da União, no Poder Judiciário dos Estados, e ainda assim nos ramos de justiça também podemos encontrar diferenças, né, entre, por exemplo, o trabalho que faz o oficial de justiça num tribunal regional do trabalho para o que faz um mesmo oficial de justiça num tribunal de justiça estadual, né? Então temos ainda muitas assimetrias a serem equalizadas. No entanto, acho que, em via de regra, né, são
belas carreiras, bem estruturadas, que claro tem seus problemas como todas as outras carreiras têm, que claro seus integrantes têm pretensões, né, de melhorias, como qualquer outra carreira também tem, né? E o que o fórum tem que fazer é servir de canal, de veículo para que esse debate aconteça, né, e que se identifique quais poderiam ser as prioridades, né, para a partir daí a administração dos tribunais, né, implementar aquilo que tenha condições tanto financeiramente, né, do ponto de vista orçamentário, quanto também do ponto de vista legal, do ponto de vista de gestão, né, para que no final o que interessa é atender melhor ao jurisdicionário. Bom, eu diria que não sou eu que aponto, acho que os sindicatos e federações têm colocado, né, algumas prioridades, né, sobre a mesa. Debates a respeito de teletrabalho é um assunto que tem preocupado bastante a categoria, e tem uma recente decisão do CNJ a esse respeito. Questões ligadas a determinadas categorias, né, de servidores que estão precisando de uma revisão legislativa, como é o caso dos auxiliares legislativos. Temos uma discussão profunda que envolve diversos pontos de vista, que é a questão da exigência de nível superior para ingresso na carreira, né, nos cargos de nível médio. Temos a discussão da regulamentação da polícia judicial. Temos ainda a discussão de toda uma reestruturação de carreira, abrangendo desde competência até remuneração. Então, acho que esse pacote, digamos assim, de medidas que está em plena discussão é talvez o prioritário, né, para tentar atender os anseios dos servidores. Veja bem, a categoria de servidores está tendo os mesmos reajustes que os magistrados, que as outras categorias, né, do Poder Legislativo, e acredito até que o Executivo sequer esteja tendo esse mesmo tipo de reajuste. Lamentavelmente é uma circunstância econômica, financeira, orçamentária do país. O fato é que sabemos que nos anos 90 e primeira década do ano 2000, o peso da folha de salários dentro da arrecadação do orçamento da União era bastante relevante. Isso era um dos problemas apontados pelos fundos e organismos internacionais, né, como um dos problemas da administração pública brasileira. O fato é que, passados vários anos sem reajuste, com a inflação conhecida, né, de certa forma relativa, diminuir, né, os salários, acabou que houve um achatamento, né, dos salários em todo o funcionalismo público brasileiro, e isso acaba evidentemente gerando uma certa insatisfação. Por outro lado, né, eu acredito que agora estamos tendo uma pequena reposição, tínhamos 54%, se não me engano, de defasagem, vai vir 19% agora para recompor. Haverá mais na frente espaço talvez para outra recomposição, mas acredito que ganho real, né, ainda deve esperar talvez alguns anos, até termos uma situação completamente ajustada do ponto de vista de déficit inflacionário. Esse tema ainda não foi trazido ao fórum. Acho que é importante ter uma visão clara do que vem a ser uma carreira típica de Estado. Acho que, sem dúvida, né, as carreiras do Poder Judiciário, elas integram um conceito amplo do que vem a ser uma carreira de Estado, mas não talvez a visão estrita. Aqui existem vários conceitos do que vem a ser uma carreira de Estado, né? E basicamente é aquela que não pode ser, né, substituída ou subcontratada, né, ou eventualmente objeto de outros tipos de contratos precários, né, de recursos humanos. Então existem alguns serviços, algumas funções dentro do Poder Judiciário que, em tese, né, poderiam sim ser objeto de delegação, de subcontratação ou de eventualmente contratação de forma temporária. Então, não podemos ter uma visão muito fechada em relação a esse tema, né? Mas certamente é um tema que virá a ser discutido
eu acho que não está ainda nas prioridades, não foi sequer sugerido ainda, talvez porque existam demandas ainda mais urgentes. Mas quando chegar a hora, estaremos prontos para debater e tentar encontrar, né, a melhor definição, né, para cada um dos serviços, né, que integram o Poder Judiciário Nacional. Na verdade, o que temos que deixar para os servidores é a noção do quão essencial é o trabalho deles, né? O Brasil é um país ainda muito carente de justiça, né? Justiça social, justiça do ponto de vista da jurisdição mesmo, né? E o trabalho dos servidores, que evidentemente carregam um piano gigante para que a justiça se faça e prevaleça, ele é essencial, né, para permitir, né, que o Poder Judiciário avance e funcione. Só o magistrado sozinho, né, naturalmente ele teria dificuldades enormes para até fazer valer as suas decisões. Acho que, nesse sentido, o fórum é um instrumento para a valorização das carreiras, né, para buscar encontrar o que elas têm de melhor a ser valorizado, né, buscar corrigir aquilo que ainda está insatisfatório, né, e, evidentemente, fortalecer, né, como é a ideia, né, fortalecer o serviço público brasileiro, a fim de atender melhor o jurisdicionado.